Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do projeto Poderoso Teacher. Né? Para a gente dar continuidade então, no nosso projeto, a gente vai resolver a questão número 10 do Enem de 1998. A questão número 10 do Enem de 98 fala o seguinte: a sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 centímetros. Então a pessoa tem 1,80 m de altura e a sua sombra está naquele momento medindo 60 centímetros. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Está aqui a sombra de um poste vale 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir quanto? Então ele quer saber no final quanto que mede a sombra da pessoa se a sombra do poste diminui 50 centímetros. Tá? Lembrando que se a sombra do poste tem 2 metros no início, se nós diminuirmos 50 centímetros, ela vai passar para 1,50 m. Né? Então o que a gente vai fazer? Para a gente considerar esse exercício, vamos usar o Sol como referência. Opa, vamos fazer o nosso solzinho aqui em amarelo, né? Tá? Então, tá aqui o nosso Sol como emissor de luz, tá bom? Tranquilo. Nós precisamos de luz, né, para que ocorra uma sombra. Né? A sombra vai ser a ausência dessa luz, tá bom? Bom, então vamos desenhar o seguinte. Aqui nós vamos ter um poste, tá? Tá aqui o nosso poste. Eu vou desenhar o chãozinho aqui, tá? Aqui eu vou ter uma pessoa, tá ao lado do poste. Ó. Como é que eu sei que a pessoa é menor que o poste? Claro, se a sombra do poste é maior que a sombra da pessoa, com certeza a altura do poste tem que ser maior que a altura da pessoa. Tá? Tranquilo? Então, sai parte do Sol um raiozinho de luz. Esse raio de luz ele anda em linha reta e eles são paralelos. Né? Então vai passar um raiozinho aqui, ó, pelo poste e pela pessoa, né? Bem aqui na cabeça da pessoa. E nós vamos ver que nós temos um triângulo. Né? Então, nós temos, na realidade, dois triângulos. Um interno, né? Que é devido à pessoa, e um mais externo, que é devido ao poste. Nós temos um triângulo dentro do outro. Então, aqui nós vamos poder utilizar semelhança de triângulos. Então, vamos retirar os dados que o exercício nos deu. O que ele nos deu? Ele deu o seguinte, que essa pessoa aqui tem uma altura de 1,8 metros, ou seja, 1,80 m. O poste nós não sabemos, tá? É o que nós queremos achar. Ele deu também que a pessoa tem, naquele momento, uma sombra projetada de 60 centímetros. Se você lembrar que 1 metro tem 100 centímetros, né? 60 centímetros vai ter 0,6 metros. Então eu já vou colocar aqui, ó, que a sombra da pessoa vale 0,6 metros. Que é essa sombra aqui, ó, tá vendo? Essa sombra que é a ausência da luz aqui no chão. Tranquilo? O poste ele já nos deu que a sombra do poste ela é toda essa aqui, ó, toda essa distância aqui que está em branco mais essa aqui que nós já tínhamos pintado, ela vale 2 metros. Então nós temos esta distância aqui, 2 metros, tá bom? Então, para a gente resolver isso aqui, basta usar semelhança de triângulos. Como é que eu faço isso? Eu vou falar o seguinte, que a razão está, a altura do poste está para a altura da pessoa. Então, a razão está, esse está significa dividido pela altura do poste, né, desculpa, da pessoa. Assim como, se eu comecei com a altura do poste, então eu vou pegar a próxima informação do poste, que é o quê? A sombra do poste. Então, a sombra do poste está para a sombra da pessoa, 0,6. Então, como é que é? A altura do poste está para a altura da pessoa, assim como a sombra do poste
está para a sombra da pessoa. Poste, poste, pessoa, pessoa. Tá bom? O que a gente faz aqui? É só multiplicar em cruz. Então, eu vou multiplicar em cruz aqui. Vai ficar o seguinte, 0,6 vezes H dá 0,6 Hzão. 1,8 vezes 2, vamos fazer aqui bem no cantinho, ó. 1,8 vezes 2,0, que é 2. Tá? Vamos multiplicar. Eu vou baixar o zero, né? Aí eu vou para o próximo número. 2 vezes 8 vai dar 16, vai 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 que foi, são 3. Como eu tenho duas casas após a vírgula, o 8 e o 0, eu vou andar duas casas para a esquerda. A vírgula está aqui, ó. Ela vai andar uma, duas. A vírgula parou entre o 3 e o 6. Então, entre o 3 e o 6, eu tenho 3,6. Então, 1,8 vezes 2 vai me dar 3,6. Beleza? Agora, este 0,6 que está multiplicando o H, o inverso de multiplicar é dividir. Então, ele vai passar dividindo o 3,6. Então, eu vou ter o seguinte, que o 0,6 vai passar dividindo o 3,6. Então, vai ficar o seguinte, Hzão é igual a 3,6 que eu vou manter e vou passar o 0,6 dividindo, 0,6. Beleza? Poxa, poderoso, mas olha aqui a divisão por vírgula. Eu não gosto de divisão com vírgula. Ah, eu também não. O que a gente faz? Vamos acabar com a vírgula. Né? Para a gente acabar com a vírgula, o que a gente faz aqui? Ó? Vamos fazer uma malandragem. Vamos multiplicar em cima por 10 e vamos multiplicar embaixo por 10. Se a gente multiplicar em cima por 10 e multiplicar embaixo por 10, a gente mantém a igualdade, não vamos modificar o resultado. Tá? Bom, se eu multiplicar 3,6 por 10, eu acabo com a vírgula. Né? Então, 3,6 vezes 10 vai dar 36. 0,6 vezes 10 dá 6. Agora não ficou mais bonito? 36 dividido por 6, você sabe, vale quanto? 6 metros. Tá? Então agora a gente sabe a altura do poste. Mas era isso que o exercício pediu? A altura do poste? Não, né? Sabendo a altura do poste e a altura da pessoa e mais uma sombra, eu acho a outra sombra, tanto do poste como da pessoa, tá? Bom, então vamos aqui fazer uma divisãozinha aqui para deixar mais organizado e vamos para a segunda parte do nosso exercício, que é o quê? Ele quer saber quanto que vai ficar a sombra da pessoa se a sombra do poste, que era 2, for diminuída de 50 centímetros. Se ela for diminuída de 50 centímetros, lembrando que se 1 metro vale 100 centímetros, 50 centímetros é metade de 1 metro, então é meio metro, 0,5 metros. Né? Então, se eu tirar 0,5 metros de 2 metros, eu vou ter uma sombra agora de 1,5 metro, exatamente. Então, vamos desenhar novamente aqui o nosso amigo poste, ó. Aqui o chãozinho de novo, tá? Vou fechar aqui para facilitar o meu desenho, tá? Então tá aqui. Aqui eu vou ter a altura da pessoa de novo. A pessoa não mudou a altura dela, continua com o mesmo 1,80 m, né? Com certeza, né? 1,8 metros, não. Ela ia começar a diminuir. Aqui agora eu sei a altura do poste, que vale 6 metros, então 6 metros, essa altura aqui vale 6 metros, tá bom? O que ele me deu é o seguinte, que agora o tamanho da sombra do poste, que é essa sombra toda aqui, né, que eu vou pintar aqui, ó, toda essa sombra aqui é a sombra do poste, ela diminuiu 50 centímetros. Se ela diminuiu de 50 centímetros, ela passou agora para 1,5 m. Então ela passou de 2 para 1,5 metros. A sombra da pessoa agora é o que a gente quer. Quanto que vale a sombra da pessoa? Quanto que ela diminuiu também? Vamos chamar essa sombra aqui de x, que é somente esse pedacinho aqui, ó, tá? Esse pedacinho aqui que eu vou pintar em rosinha aqui, ó, tá? Então esse pedacinho aqui é a sombra da pessoa.
Mesma coisa, ó, dois triângulos, semelhança de triângulos, eu resolvo a questão mole-mole, né? Mamão com açúcar, melzinho na chupeta. Então, mesma coisa, a altura do poste está para a altura da pessoa. Então, a altura do poste está para a altura da pessoa, né? 1,8 metros, assim como poste aqui, então um poste, a sombra do poste está para a sombra da pessoa, que vale x, né? Não sabemos quanto vale. Multiplico em cruz de novo, ó. 6 vezes x dá 6x. 1,8 vezes 1,5, vamos fazer aqui do lado. 1,5 vezes 1,8. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. Então eu vou ter que andar 2 casas para a esquerda. 8 vezes 5 vai dar 40, vai 4. 8 vezes 1 dá 8, com 4 dá 12, né? Então está aqui 12. 1 vezes 5 vai dar 5, 1 vezes 1 vai dar 1. Então vai dar 0, 5 mais 2 vai me dar 7, 2 mais 2 vai me... 1 mais 1 vai me dar 2, né? Agora eu tenho duas casas depois da vírgula, então eu tenho que andar 2 casas para a esquerda. A vírgula está aqui, ó. Uma casa, 2 casas. A vírgula ficou entre o 2 e o 7, então o meu resultado é 2,7. Tá bom? Tranquilo. Então, 1,8 vezes 1,5 vai me dar 2,7. Agora, esse 6 que está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo. O inverso de multiplicar é dividir. Então, ele vai passar dividindo 2,7. Então, vai ficar aqui x é igual a 2,7 dividido por 6. Ou, de novo, ó, divisão por vírgula. O que a gente faz? Vamos tirar a vírgula. Vamos resolver esse problema aqui, ó. Então, essa vírgula está incomodando, vamos tirar ela. Vamos multiplicar em cima por 10 e vamos multiplicar embaixo por 10. Tranquilo? Olha. Então, vamos fazer aqui uma separaçãozinha para ficar mais bonitinho. Primeiro, vamos terminar aqui, né? Melhor. Então, 2,7 vezes 10 vai me dar 27. 6 vezes 10 vai dar 60. Ó, agora você tem a seguinte operação. 27 dividido por 60. Você tem 27 coisas para dividir para 60 pessoas. Vai dar para todo mundo? Não, né? Então, o que você faz? 0, e o 27 ganha um zero, ganha uma casa. Então, fica 270 dividido por 60. 270 dividido por 60, se você pegar o 60 e multiplicar ele por 4, ó, vai dar 240. Ó. 4 vezes 60, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 0, 0, dá 240. Para 270, faltam 30. Né? Então, sobrou 30 aqui. Ó. 30 dá para dividir por 60? Vai faltar, né? Então, o que acontece? Eu deixo cair um zero. Ó. Caiu um zero, vai ficar 300 agora. Ó. 60 vezes 5, ó, 5 vezes 60, você vai ver que vai dar 300. Então, vai dar zero. Então, o resultado aqui vai ser 0,45. Então, do 27 dividido por 60, vai me dar 0,45 metros. Por que metros? Porque todas as unidades aqui estavam em metros, então a sombra da pessoa também vai dar em metros, que vai dar 0,45 metros. Só que 0,45 metros em centímetros vai me dar o quê? Exatamente, 45 centímetros, que é a resposta do exercício do Enem. Tá bom? Então, 45 centímetros é a resposta do exercício do Enem aí. Joinha? Beleza? Então tá aí resolvido a questão número 10 da prova de 1998. Joia? Então até mais. Tchau.